é Daiane, sou enfermeira obstetra, também tenho especialização na área de docência do ensino superior e administração hospitalar, tenho mestrado em bioprospecção molecular na área de farmacologia de plantas medicinais e estou em fase de término do doutorado em bioquímica toxicológica. Sejam muito bem-vindos ao Grupo Intra. A nossa aula de hoje é sobre cuidado na UTI neonatal. Então, a gente vai falar do contexto do trabalho de enfermagem no ambiente de terapia intensiva na área de neonatologia. E antes disso, a gente acredita ser importante fazer alguns comentários de alguns conceitos e situar, né, o aluno sobre a questão epidemiológica e os indicadores da saúde neonatal, que também terão, né, impacto na saúde materna, que tem esse impacto direto na saúde neonatal. Então, nós temos hoje, em nosso país, que a mortalidade infantil, especialmente a mortalidade em menores de 1 ano, ela vem sofrendo ao longo das décadas diminuição. Entretanto, quando a gente avalia a mortalidade neonatal, a gente encontra ainda taxas assim, alarmantes e, na verdade, a mortalidade infantil hoje, ela tem o seu componente, o componente da morte neonatal como principal responsável pela perpetuação de óbitos, né, pela questão do aumento da mortalidade infantil. Então, a gente começa dizendo que há um decréscimo em nosso país da mortalidade infantil, bem como da mortalidade materna. Entretanto, a mortalidade neonatal ainda continua sendo o principal elemento envolvido na mortalidade infantil na atualidade. Então, nós tínhamos os componentes da doença diarreica, né, das doenças parasitárias, das doenças respiratórias, até um tempo atrás, sendo responsáveis por esse leque, né, de situações que levariam a criança a obituar, especialmente nos primeiros 5 anos de vida. E quando a gente fala em neonato, a gente está falando da criança desde o nascimento, então 0 dia de vida até os 28 dias de vida. Então, quando a gente comenta que o componente neonatal tem sido grande responsável pelos óbitos infantis em nosso país, o que é que a gente está falando diretamente? A gente está falando de uma assistência de pré-natal adequada, né, que ainda não é uma realidade em nosso meio, em nosso país, porque a morte neonatal tem uma responsabilidade, uma ligação, uma correlação muito importante com o acesso e a qualidade de assistência pré-natal, bem como a questão da mortalidade natal, ela tem uma relação também muito forte com a assistência prestada em sala de parto e em ambiente de terapia intensiva. Então, nós precisamos pensar, quando a gente fala em atenção ao recém-nascido, a gente tem que pensar em infraestrutura, em melhoria, né, da ambiência e dos recursos tecnológicos. Claro, isso não pode deixar, né, de ser considerado, mas especialmente importante é a qualificação de profissionais para atender efetivamente a essa demanda de recém-nascidos em sala de parto e no transporte e na assistência no ambiente de terapia intensiva. Então, a qualificação de profissionais médicos e de enfermagem, especialmente, então, enfermeiros e médicos, teria um impacto importante na redução da morbimortalidade neonatal. Então, a gente vai estar trabalhando na nossa aula alguns conceitos que são importantes para a gente entender quando eu estiver citando o que é um recém-nascido prematuro, o que é um recém-nascido de baixo peso, e depois a gente vai trazer algumas condições que mais requerem atenção e cuidado da enfermagem no ambiente de terapia intensiva. Então, primeiro a gente tem o conceito de recém-nascido, que eu vou estar tratando na aula por RN. RN a termo. Então, a literatura coloca que o recém-nascido de 37 semanas a menos de 42 semanas, 37 semanas completas e menos de 42 semanas, seria considerado RN a termo. Esse RN a termo ganha essa nomenclatura termo porque vai estar nascendo, né, o seu nascimento vai estar ocorrendo no que nós chamamos de gestação a termo. Então, sai da prematuridade e também não alcança a pós-maturidade. Então, é o que a gente vai chamar de que a maioria dos recém-nascidos vão nascer nesse tempo e as condições
né, de maturidade, especialmente maturidade pulmonar, estariam garantidas nessa fase de intervalo de 37 semanas. Então, quando a gente fala do RN pós-termo, nós estamos falando daquele que ultrapassou as 42 semanas e que aqui também serão vivenciadas situações que colocam maior risco e, portanto, uma possibilidade maior de que esse recém-nascido pós-termo precise também de cuidados em ambiente de terapia intensiva. E o RN prematuro, ou também denominado pré-termo, RNPT, esse sim, ele vai ter uma grande demanda por cuidados de atenção de maior complexidade, tanto na sala de parto, como uma necessidade maior das tecnologias, né, da assistência em ambiente de terapia intensiva. Então, toda especial atenção a gente vai estar chamando na aula de hoje para o RN prematuro, que é aquele que nasce com menos de 37 semanas. Então, qualquer nascimento que ocorra antes de completar 37 semanas, a gente vai dizer que é um nascimento prematuro, portanto, RN pré-termo. Lembrando que o limite de viabilidade, né, e o limite onde a gente vai considerar recém-nascido e não produto de aborto, será o período das 20 e 22 semanas até, no caso do pré-termo, menos de 37 semanas. Então, quando eu tenho uma morte fetal com menos de 20 semanas ou 22 semanas, de acordo com a literatura, então entre 20 e 22, a gente vai dizer que o produto daquela concepção, né, que a gente perdeu, que a paciente evoluiu para perda fetal, mas é um produto de aborto e não um produto de parto. Parto a gente vai considerar após esse intervalo superior de 20 e 22 semanas. Quando antes de 37 semanas, portanto, nós consideramos parto pré-termo. E o prematuro, a gente tem subclassificações para ele. Então, nós podemos denominar de prematuro limítrofe aquele que nasce no limite da prematuridade. Então, próximo quase à maturidade, que é o bebê que nasce entre 35 e 36 semanas. Vale eu ressaltar aqui que 35 semanas é a idade gestacional média em que se completa a maturidade pulmonar fetal e que, portanto, a grande parte, né, dos neonatos que nascem após 35 semanas tem uma boa condição, né, de sobrevida, muito embora haja também uma complicação em uma boa parte de casos, né, desses recém-nascidos limites, prematuros limítrofes. Então, a gente vai estar sempre atentando para esses, se é um prematuro extremo, se é um prematuro limítrofe, se é um prematuro moderado. Então, o limítrofe, 35 a 36 semanas. O moderado, 31 a 34 semanas. E o prematuro extremo, com menos de 30 semanas. O que é importante, então, a gente considerar aqui na aula? Quanto menor a idade gestacional, portanto, maior o grau de prematuridade e maior a atenção neonatal em ambiente de terapia intensiva, com também uma maior possibilidade de sequelas nesse recém-nascido. Então, é muito importante a gente estabelecer, né, quando da chegada da gestante na maternidade, a idade gestacional, para que a gente já possa ir mobilizando os cuidados que serão necessários, dependendo desse grau de prematuridade. Então, outra coisa que vale a pena a gente estar mencionando é que todo recém-nascido, ou melhor, toda gestação em que haja a possibilidade de um parto prematuro, haja risco para parto prematuro, ou até trabalho de parto prematuro já deflagrado, em até 34 semanas de gestação completas, a literatura, ela coloca a importância e a necessidade da corticoterapia. Então, a terapia com corticosteroides, ela é hoje amplamente aceita, né, pela literatura e pelos serviços, de que acelera a produção de surfactante endógeno e que, portanto, aceleraria também, em consequência, a maturidade pulmonar fetal. Então, o limite de viabilidade, a gente vai estar chamando de 24 semanas a 34 semanas, que é quando eu não tenho maturidade pulmonar fetal adquirida já, né, completada. Esse limite de 24 a 34 aplica-se a corticoterapia em toda gestante que tenha risco de trabalho de parto prematuro
ou parto prematuro como uma evidência científica importante de acelerar a maturidade do pulmão fetal e assim dar uma maior condição para que esse feto sobreviva, né, à vida extrauterina. Então, é importante a gente ter esses conceitos em mente e também a gente abrir aqui a discussão para essa questão da corticoterapia como evidência amplamente aceita na literatura. Ainda nesses conceitos, nós temos um conceito relacionado ao peso ao nascer. Então, quando nós conceituamos RN termo, pré-termo, pós-termo, o parâmetro era a idade gestacional. O conceito aqui, em relação ao peso, ele vai variar. Eu posso denominar RN de baixo peso ao nascer, quando esses RNs são nascidos com menos de 2.500 gramas, independentemente da idade gestacional. Então, todo bebê que nasce, seja de termo, pré-termo ou pós-termo, com menos de 2.500 gramas, eu vou chamar de RN de baixo peso. E é importante a gente lembrar que o recém-nascido de baixo peso, ele vai ter uma sucção, provavelmente uma sucção débil, né, uma reserva energética não tão adequada, uma termogênese também comprometida, que seria a capacidade dele regular a temperatura corporal. Então, todo o RN de baixo peso, ele precisa também receber uma atenção neonatal mais especializada, precisa ficar numa unidade intermediária, que é a unidade de médio risco neonatal, até que ele possa adquirir um peso adequado para a alta. Então, mesmo o RN de termo, que nasceu com mais de 37 semanas, ele pode nascer de baixo peso, especialmente, né, em países em desenvolvimento como o nosso, onde nós temos uma série de situações relacionadas à pobreza, à fome, né, ao baixo nível socioeconômico. Então, nós temos gestantes desnutridas, nós temos também problemas como álcool, tabagismo, a própria doença hipertensiva gestacional, a pré-eclâmpsia, que conduz muito a esse nascimento de baixo peso e também a prematuridade, enfim. Temos considerações importantes que vão levar ao RN de baixo peso. Então, por isso que mesmo ele tendo uma idade adequada, né, nascendo com uma idade gestacional de tempo, que eu chamo de termo, eu posso ter esse bebê com menos de 2.500 gramas. Então, são conceitos distintos. O RN de muito baixo peso ao nascer é aquele que nasce com menos de 1.500 gramas. E o de extremo baixo peso com menos de 1.000 gramas. Que é então que eu posso esclarecer sobre essa questão do peso. Quanto menor o peso do recém-nascido, né? Então, quanto menor o peso ao nascer, maior também serão as repercussões e a necessidade de cuidado intermediário ou de terapia intensiva pela própria condição de peso, que vai requerer uma série de cuidados especiais, inclusive cuidados com distúrbios metabólicos, distúrbios ácido básico, da própria termogênese, processos infecciosos, processos de má nutrição, de sucção débil, de incapacidade desse RN se alimentar ao seio. Então, somente esses dois parâmetros que a gente falou até agora na aula, de peso ao nascer e de idade gestacional, já são extremamente importantes para a gente triar a necessidade de uma assistência em terapia intensiva ou de uma assistência em nível intermediário em neonatologia. Então, é muito importante que logo após o nascimento a gente tenha essa mensuração do peso, tão logo isso for possível, para que a gente tenha esse parâmetro já adequadamente, né, estabelecido. Então, nós temos ainda dentro dos conceitos o que seria um período neonatal e o que seria um período perinatal. Então, neonatal, ele tem início ao nascimento e tem término após 28 dias completos de vida. Então, eu chamo de neonato a criança de 0 a 28 dias de vida. E período perinatal, a gente vai considerar que ele tem início com 22 semanas completas, seriam 154 dias de gestação. Então, o período perinatal, ele inicia na gestação, a partir de 22 semanas completas, época em que o peso de recém-nascido é normalmente 500 gramas. Então, a gente considera que aqueles fetos também que nascem com menos de 500 gramas são produtos de abortamento, seja espontâneo ou não.
E esse período perinatal, ele terminaria com 7 dias completos após o nascimento. Então, quando a gente vai considerar o impacto também da mortalidade neonatal e perinatal, ou da mortalidade infantil, é muito importante a gente avaliar o parâmetro da mortalidade perinatal, porque ela vai dizer tanto os óbitos, né, que ocorreram com 22 semanas, de 22 semanas em diante, até os 7 dias completos de vida, que eu chamo de morte neonatal precoce. Então, a morte neonatal é o óbito que ocorre de 0 a 28 dias. A precoce é de 0 a 7 dias de vida. Quanto mais precoce o óbito na criança, maior reflexo isso traz da assistência pré-natalina e da assistência em sala de parto. Então, é um indicador importante, a morte perinatal e a morte neonatal, de uma maneira geral, são indicadores importantes da saúde, da assistência das gestantes ao pré-natal e da recepção do recém-nascido em sala de parto, né, quando do nascimento. Então, são parâmetros que a gente não pode avaliar descontextualizados da assistência, porque eles refletem diretamente a assistência que é prestada a essa criança ao nascer. Então, quais são os principais fatores que levam à internação em unidade de terapia intensiva? Então, quando eu falo UTI neonatal, eu estou falando, portanto, de um ambiente de alta complexidade que se dá na assistência terciária, abre parênteses, hospital, então é uma assistência intra-hospitalar exclusivamente, e que ela vai estar recebendo crianças de 0 a 28 dias completos. Passado esse período, essas crianças seriam, se da necessidade de terapia intensiva, remanejadas para uma UTI pediátrica e não mais neonatal. Então, quais são os principais fatores que levam à internação? Primeiro, o baixo peso, que a gente acabou de ver agora, especialmente um peso inferior a 1.500 gramas. Então, quanto menor o peso, maior a possibilidade desse recém-nascido precisar de um ambiente de UTI neo. Prematuridade, então, crianças com menos de 37 semanas, especialmente prematuros extremos, que a gente viu com menos de 30 semanas, e prematuridade moderada até 34 semanas. Filho de mãe diabética, então, apresenta distúrbios tanto infecciosos, como malformação congênita, como desequilíbrios, né, metabólicos, como hipoglicemia, por exemplo. Então, são recém-nascidos que, com uma certa frequência, precisam de ambiente de terapia intensiva. Malformações fetais, de uma maneira geral, processos infecciosos, especialmente decorridos de infecção intraminiótica, como a corioamnioniite, aspiração meconial, com a síndrome de aspiração meconial e a pneumonia química e infecciosa posteriormente, que ocorre quando do sofrimento fetal, e icterícia não fisiológica, então a gente vai conversar um pouco sobre a questão da icterícia, a pós-maturidade, que nós conceituamos aqui como recém-nascido com 42 semanas ou mais, né, que nasce após as 42 semanas completas, asfixia perinatal, então é uma grande causa de admissão em terapia intensiva e que acomete especialmente o prematuro, mas não somente o prematuro. Então, nós podemos ter asfixia perinatal em RNs de termo, pré-termo e pós-termo. Então, a asfixia perinatal é a hipóxia, né, que vai ocorrer, especialmente a hipóxia intraútero e intraparto. Então, é muito importante que a gente observe os parâmetros dos batimentos cardiofetais durante toda a assistência à parturiente e no momento do período expulsivo do parto, e que logo após também esse nascimento a gente avalia a condição, né, através do boletim de Apgar, que avalia parâmetros como frequência respiratória, frequência cardíaca, irritabilidade reflexa, tônus, choro, coloração. Então, esses parâmetros que a gente avalia em sala de parto, eles vão me indicar se houve asfixia perinatal, e a conduta de reanimação neonatal tem que ser prontamente instituída nesse grupo de recém-nascidos. Então, a duração do parto ativo, então, o período em que a paciente, a parturiente, permanece em trabalho de parto, também é um fator importante para a internação em UTI. Portanto, trabalho de parto
prolongado, 24 horas ou mais na primípara, 12 horas ou mais na multípara, tem uma correlação importante com a admissão na terapia intensiva. Por quê? Porque vai trazer um impacto que a gente vai denominar de sofrimento fetal, né? Especialmente sofrimento fetal agudo. Então, essas crianças, elas vão passar por um processo de asfixia, anoxia, né, perinatal, e vão levar a uma demanda por terapêutica de ambiente intensivo. E anomalias congênitas importantes também vão levar à internação na UTI neonatal.